sou Julieta. Eu falei, ele é perverso. Ele tá dando na cara da menina na frente das telas. Ele tá gozando com o sofrimento dela. E o governador de São Paulo resolveu tratar ele como se ele fosse um pobre menino apaixonado. Ele vai matar ela. Isso foi na quarta. Na sexta-feira, ele matou ela. Aí ela me ligou, eu posso publicar aquilo que a gente gravou em off? Eu falei, bom, estava em off. Eu achei que não estava gravando. Eu falei, pode. Mas pode acontecer o governador, na época, acho que era o Serra, me processar, mas eu não falei nada que não aconteceu. Não, eu falei a verdade, meu amorzinho, que você estava fazendo mesmo. Exatamente. Então, assim, foi nessa época que eu lancei. E nesses casos, eu separei o caso da Dani, da Daniela, porque eu tive o privilégio da Glória me dar o processo, né, os autos do processo. E aí, quando eu fui ver, porque eu me lembro de todos os detalhes, eu sei onde eu estava quando eu soube que a Daniela Pérez tinha morrido. Estava na praia, em Ipanema. Dia 28 de dezembro. A gente já está ali. Qual foi o ano mesmo? 1992, está fazendo 20 anos. Ela tinha 22 anos, ela faria 40 anos. Eu era pré-adolescente, mas eu lembro. A gente tem eu me lembro muito bem. E aí eu me lembro que eu sempre fiquei, eu não tinha noção. 20 não, Ana, 30? Tem 30 anos. 30 exatamente, anos, exatamente. Tem 30 anos. 1992, isso mesmo, 30 anos. Eu sempre tive aquela sensação das matérias de jornal. Ficava assim, mas ela tinha caso com ele, não tinha caso com ele. Ficou uma coisa. E quando a Glória chegou, você vai escrever Mentes Perigosas? Você vai citar casos? Eu falei, vou. Você quer os autos do processo da Dani? Eu falei, você me daria? Ela falou, dou. Cara, eu mergulhei naquilo. Tanto que eu boto lá um caso mais detalhado. Porque aí eu tive acesso ao processo, os outros não. E aí eu fui vendo, cara, todas aquelas narrativas que a gente achava que sabia o que tinha acontecido, era tudo mentira. Era tudo a invenção de dois psicopatas que contavam mentirinhas. Porque, olha só. O tempo todo. Porque na nossa Constituição, Evelyn, você tem direito de mentir. Você não é obrigado a produzir provas contra você. Então, o que um caso que vai para o júri, o que você tem direito de fazer? Deixa eu me reunir aqui com os meus advogados, vamos contar uma historinha e vamos ver qual que pega melhor com o público. Vamos testar isso aqui, E testar melhor, você tem esse direito. Nos Estados Unidos, se você mente, agrava a sua pena. Se você vai lá, conta uma historinha, bonitinho, o público gostou. Tá bom, mas se provar que não foi aquilo, querido, agrava sua pena. Agrava sua pena. No Brasil, não. Então, no Brasil, quando tem um crime, as pessoas contam barbaridades. Né? Vamos falar do vereador, que eu chamo do Inho. Não me dirijo nem o nome, eu não dou ibope para psicopata. Eu me deu crise de ansiedade esse caso, sabia? Com todo mundo. Não, porque eu botei no colo, porque eu tentei. Como é que o médico não sabe que uma pessoa morreu? Sabe? O que é isso? Não tem, é justificar o injustificável. E quando eu fui lendo o processo, cara, estavam ali todas as provas. A Daniela nunca entrou naquele carro. Ela simplesmente tomou um soco, desmaiou e foi posta naquele carro. E eu me lembro que as matérias falavam assim, eles se encontraram no lugar ermo. Onde já se viu, Daniela ia parar no lugar ermo. Ela tinha um ensaio de teatro, ela não faltaria um ensaio. Nunca. Pra ir lá pro lugar ermo. Pro lugar ermo. Encontro com ele que escondido. Hoje em dia ainda é meio deserto, mas naquela época, querida, ali só tinha o Casa Shopping e aquele hortifruti ali do outro lado. Ali na Ayrton Senna. Só existia aquilo, mais nada. E a Taikon. Os estúdios ali. Uhum. Então, aí eu fui vendo, tinha testemunha do frentista que viu ela receber e desmaiar. Tanto que ela se urinou. Olha a questão. Foi um golpe tão forte dado por alguém que entende muito que ela urinou. Eu ainda hoje falo assim, cara, que bom que ela pagou. Porque ninguém merece. E aquilo foi feito, por isso que o nome foi pacto. Aquilo foi feito um pacto entre os dois. Aquilo é ritualizado. Tinha que ser num lugar perto de uma árvore, o coração tinha que ser tirado, tanto que a estocada era para arrancar, o coração estava exposto. Então aquilo é um ritual de alguém que, além disso tudo, aquilo tinha um simbolismo. E eles passaram, antes de ir para o lugar ermo, porque ele pegou, deu soco, entrou no carro, né, e ele assumiu o outro carro. A assassina também, né? Que eu não falo o nome também.
Então é o assassino e assassino, porque isso aí ninguém pode tirar. Eles são assassinos. Eles são, né? Não tem ex-assassino, né? Você não deixa de ser assassino. Então, eles foram naquele hortifruti, que tem ali do lado oposto do Casa Shopping, aqui na Barra, e pegaram sacos. Sabe aqueles sacos de botar laranja? Porque eles iam esquartejar tudo para distribuir o corpo pelo rio para nunca ser achado. E ficaria como um fã louco que tinha feito aquilo. Eu não vi a série. Veja. Teve um porquê. Não, vou assistir. É que eu tenho uma resistência. Mas é resgatar a verdade de fatos e resgatar a imagem de uma menina muito bacana. Porque foi falado muita coisa, né? Foi falado muita bobagem. E por quê? Porque ali tinha um psicopata falante, né? Que sempre ficou o tempo todo, eu vou contar a real história. Toda vez ele tem para contar uma real história, né? É uma coisa impressionante, até hoje. 30 anos ele tá aí. 30 anos. Aí, tu viu? Sim, que novamente o que eu queria fazer? Eu tenho coisas muito sérias que eu vou falar. E Sabe a coisa do mágico? Sabe? É ridículo. Vou tirar o... Vou tirar. Não, o primeiro vídeo que ele fez depois disso foi assim, não, porque... Não entendi porque não me chamaram. O documentário. Gente, o documentário é para esclarecer. É feito em cima dos fatos do processo. Como chamar? Quer Na glamour? versão, além não de tem. tudo que é holofote. Quer glamour ele? Amor, versão você tem antes do julgamento. Ele foi julgado, foi condenado com provas, com excesso de provas. Excesso. Uma pessoa muda a placa do carro para sair de casa? Nunca. Era L. Ele pegou a fita isolante preta, botou um O. Eu resolvi vir aqui hoje, eu mudei a placa do meu carro. Bom, tô a fim de matar alguém aqui, né? Sabe? É uma avalanche de provas. E na época, o carro tinha sangue. Então, é uma coisa tão dantesca. E de alguma maneira, aquilo, a gente, hoje, por isso que é uma coisa ritualizada, aquilo era um combinado entre os dois. Que aquilo tinha um simbolismo de ser oferecida aquela vida para se ter poder, porque tem gente que acredita nessas coisas. Mas assim, a minha ignorância... Simples, porque tinha uma novela de absoluto sucesso e no início da novela a Dani fazia par romântico com o assassino. Só que tem que o par romântico programado desde o início era com Fábio Assunção. E chega no capítulo tal, que ia fazer a virada, ele não queria aceitar. Então ele começou a atormentar a Dani para a Dani pedir à mãe para mudar. E ela sempre falou, eu não interfiro no trabalho da minha mãe. E não interferia mesmo, e até porque não é interferível. A Glória é uma pessoa que ela sabe o que faz. Né? E o que aconteceu? E a Dani não falava nada para a mãe com medo de prejudicar. Tipo assim, não vou ser, né, infantil, E a assassina é uma pessoa que você vai ver o histórico dela, um histórico complicadíssimo. Complicadíssimo, de violência, de coisas muito pesadas. É isso que eu estou falando na série, você vai ver. Então, ali existia toda uma questão e uma coisa meio ligada a entidades, a meio magia, uma coisa muito esquisita. E vou te dizer, se o Hugo Silveira, que foi o advogado que estava passando e viu aquilo estranho, 2 carros parados, num lugar ermo, porque a filha dele morava num dos poucos condomínios ali, não tivesse visto e não tivesse anotado as placas, porque ele anotou, foi quando o policial falou, isso aqui está adulterado. Tem L, não tem O. Adulteraram a placa. Foi de cara a polícia. Ele no velório, consolando o marido, o Raul Gazola, como se fosse um amiguinho. Ele achou que não ia ser descoberto. Né? Então, assim, é de uma crueldade tamanha, aquilo arquitetado. Com certeza ali havia um pacto entre 2 pessoas totalmente seduzidas por poder, por estrelato, que não se conformavam, porque as coisas iam tomar o rumo que tinha. Né? Ai, a inveja aí, ó. Você vê que tem uma história do assassino que antes trabalhou com Fábio Assunção numa peça e ele tinha que dar um soco, ele deu um soco de verdade, que deslocou o troço do Fábio Assunção. Já tinha raiva ali. Total. Aí quando ele vai fazer, quando ele perde, não é que perde, ele não perdeu nada. A sinopse estava lá desde o início. O par romântico. Ele só não aceitava. Não.